Faça essa declaração: você é uma bênção. Amém. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Amém. Estamos em Cristo Jesus, somos seus filhos amados. Amém. Vamos iniciar nessa manhã. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu gostaria de ler um texto e depois nós iremos orar. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. Te agradecemos por Jesus, porque você entregou o seu Filho para morrer por nós, porque você entregou Jesus para que hoje nós tivéssemos a nossa dívida paga, a nossa natureza mudada e pudéssemos ser aproximados de Deus mediante ao sangue de Cristo. Por isso nós te agradecemos, Deus, porque você nos amou primeiro, porque pela tua infinita graça você nos perdoou, em misericórdia você nos atraiu, e hoje pela fé nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Nós te damos glórias, Deus, pelo Espírito Santo que Jesus nos outorgou, nos deixou, para que Ele pudesse se relacionar conosco, para que por meio do Espírito Santo de Deus, nós pudéssemos desfrutar de uma vida em abundância. Nós te louvamos e te agradecemos. Espírito Santo, você está aqui conosco neste momento, você está passeando em nosso meio, por isso agora nós dizemos: Espírito Santo, você tem total liberdade de falar aos nossos corações, de ministrar as nossas vidas, de mudar aquilo que precisa ser mudado, de revelar aquilo que precisa ser revelado. Nós declaramos que nessa manhã estamos rendidos aos teus pés, estamos rendidos à tua presença, para que possamos receber, para que possamos desfrutar daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Por isso, Espírito Santo, revela-nos a tua palavra, revela-nos o Evangelho, para que nessa manhã possamos ter a nossa mente transformada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu querido. O Espírito Santo, ele nos foi dado, ele nos foi entregue por Jesus. Jesus Cristo, ele veio para morrer, ele veio para pagar a nossa dívida, mas Jesus, ele disse: eu voltarei ao Pai, eu vou subir aos céus, para que o Espírito de Deus, para que o Espírito que também habita em mim, possa ser derramado sobre vocês. O Espírito Santo não poderia ter vindo se Jesus não tivesse subido, se Jesus não tivesse voltado ao Pai. E o Espírito Santo para nós, ele representa muitas coisas, e hoje eu gostaria de falar sobre um aspecto específico do Espírito Santo, que é a capacidade e habilidade de vivermos a nova criação. Eu e você sabemos que nós recebemos uma nova natureza, amém? Quantos aqui já creram e já receberam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Se você creu e recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é uma nova criação. Você não é mais uma velha natureza. Você não é mais um mentiroso, você não é mais um ladrão, você não é mais um imoral, você não é mais um adúltero, você não é mais. Por quê? Porque agora em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Então hoje eu e você vivemos uma novidade de vida. Por quê? Porque recebemos uma nova natureza, e nessa nova natureza existe uma única maneira de podermos viver, que é por meio do Espírito Santo. Diga assim comigo: agora, em Cristo Jesus, a minha vida
não é mais carnal, mas espiritual. Então, assim como temos uma vida espiritual também, só podemos desfrutar dessa vida mediante o Espírito de Deus. É somente o Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita, que nos entrega todas as coisas. E um erro muito grande que nós percebemos na religião é que, mesmo recebendo Jesus, eu e você ainda precisamos alcançar um padrão, precisamos alcançar alguma coisa para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Quando que, na verdade, nada pode ser alcançado, nada pode ser conquistado pelo nosso mérito, mas tudo nos é dado pelo nosso Pai. O nosso Pai, ele tem um padrão que é o quê? Dar. O nosso Pai é generoso. E o nosso Pai sabe que nós, como seres humanos, na nossa própria capacidade, não conseguimos conquistar, não conseguimos receber, não conseguimos ter pelo nosso próprio mérito. Por isso que Ele nos dá. É a mesma coisa do que nós, como pais, olharmos para os nossos filhos e ainda vermos neles uma falta de habilidade, uma falta de capacidade para ser quem eles verdadeiramente são. Eles não sabem, alguns, ainda escovar o dente sozinhos, comer sozinhos, se trocar sozinhos. Alguns deles ainda não sabem dirigir sozinhos, trabalhar sozinhos para ter ali a sua renda. Então nós, como pais, precisamos estar atuando com os nossos filhos, em favor dos nossos filhos. Meu amado, o nosso Pai Celestial, Ele atua em nosso favor, por meio do Espírito de Deus. Deus é por você e não contra você. Deus é por você e não contra você. Deus, Ele atua em seu favor e a seu favor. Tudo que Deus faz, Ele faz em nosso benefício. O Rafael ministrou na semana passada, dizendo, muitos aqui acham que Deus, Ele faz coisas ruins para os seus filhos, para provar os seus filhos, como meio de que os seus filhos aprendam lições. Então a gente ouve muita gente dizendo, essa enchente que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso foi Deus que fez. Mentira! Mentira, não foi Deus que fez. Se nós achamos que Deus, Ele faz o mal para ensinar os seus filhos coisas boas, então nós estamos dizendo que o nosso pai é um pai mau. Nós estamos dizendo que o nosso pai, ele precisa usar de certos artifícios para que os seus filhos aprendam lições. E não é dessa maneira que o nosso Pai nos ensina. O nosso Pai, Ele deixou o Espírito para que o Espírito da verdade nos guiasse em todas as coisas. E o Espírito Santo é quem gera em nós esse fruto. Então, pegue a sua mão, coloque no seu coração e diga assim comigo: o Espírito Santo manifesta em mim a realidade de quem eu já sou. Eu e você precisamos entender uma coisa nessa manhã. A realidade de quem você já é, só pode ser manifestada por meio do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, quando você não dá lugar na sua vida para o Espírito Santo de Deus manifestar, aquilo que está sendo manifestado não é quem você é. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui nessa manhã? Quantos aqui já são uma nova criação? Se você é uma nova criação, então você manifesta a realidade do Espírito. Se você manifesta a realidade do Espírito, você manifesta o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Essa é a realidade de quem você é. Só que o fruto é do Espírito. Quem produz o fruto em nós é o Espírito Santo. E o fruto do Espírito é para que nós sejamos, é para que nós manifestemos a realidade de quem já somos em Cristo Jesus. O fruto do Espírito não é para que você faça. O fruto do Espírito é para que você seja. Uma pessoa que é alegre, ela não precisa fazer alegria. Você entende a diferença? Uma pessoa que é amor, ela não precisa produzir o amor. Eu tenho que tentar ser mais amável. Eu sou muito egoísta. Não, você não é egoísta. Você é amável. Porque o Espírito Santo
está em você. E ele manifesta essa característica de quem você já é. Mas Gabriel, por que muitas vezes essa realidade, a realidade de quem eu já sou, ainda não está sendo manifesta? Vamos aqui, nessa manhã, ler um texto muito legal de Ezequiel capítulo 37. Vamos iniciar no versículo 1. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, aonde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos que estavam no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno, soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei sobre o solo todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei, conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida, pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Amém? Neste texto aqui do profeta Ezequiel, nós vemos Deus trazendo uma palavra de revelação a ele, dizendo: Ezequiel, eu vou te levar num vale, e sobre essa terra você vai enxergar muitos ossos, ossos secos, ossos ressequidos, e esses ossos, eles voltarão à vida mediante a palavra que você falará, e mediante ao sopro do Espírito, do meu Ruá, do vento do Espírito, esses corpos que estão mortos e sem espírito viverão. E essa visão do profeta Ezequiel é exatamente o que acontece com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi enviado ao mundo, ele foi enviado à terra como filho do homem. Jesus Cristo, ele foi enviado à terra como filho de Deus. Jesus Cristo, ele foi enviado à terra como o portador de poder e autoridade, por ser o filho amado do Pai, por ter nascido de uma semente espiritual, por ter recebido o Espírito Santo sobre ele. Agora que Jesus, sobre a terra, ele carrega o poder de dar a vida. Meu amado, eu e você estávamos mortos, eu e você estávamos ressequidos, estávamos secos, não tínhamos vida, não tínhamos nem sequer esperança de um futuro, porque tudo que se enxergava em nós era morte.
Nós éramos mortos. Nós éramos mortos. Tudo que tentávamos fazer, tudo que tentávamos falar, não passava de morte. E a nossa vida era um amontoado de osso. Mas graças a Deus que enviou Jesus. Deus enviou Jesus para pregar a palavra. E quando Jesus ele começa a pregar a palavra, olha o que diz o versículo de João 20, 22. E tendo dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui em João 20, Jesus ele já estava pregando o Evangelho. Jesus ele já estava ministrando sobre a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é falada, esses ossos que estão mortos, eles passam a se juntar, eles passam a criar vida, porque a palavra de Deus, ela traz à vida aquilo que está morto. A palavra de Deus, ela traz à existência aquilo que ainda não é como se já fosse. E Jesus ele começa a ministrar, ele começa a falar. E quando Jesus ele começa a falar, as pessoas elas começam a serem informadas espiritualmente, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Então em João 20, Jesus ele sopra o seu Espírito sobre os seus discípulos. E eles falam, e Jesus diz: agora recebam o meu Espírito. Veja, Jesus ele sopra, sim, mas ele diz: recebam o meu Espírito. Isso significa que naquele momento, aqueles discípulos, eles precisavam ter uma atitude de receber o Espírito de Deus. Ao receber o Espírito de Deus, o fôlego de vida, o ruá, passava a ter vida dentro deles. E a partir daquele momento, do fôlego de vida entrando, um novo nascimento, uma nova natureza, um novo momento se iniciava na vida daqueles homens. Assim também aconteceu comigo e com você. Eu e você ouvimos a palavra do Evangelho, amém? Eu e você ouvimos sobre Jesus Cristo. Eu e você estávamos mortos, estávamos separados, estávamos jogados em pedaços. Mas a palavra de Deus, ela foi nos juntando. A palavra de Deus, ela foi nos conectando. A palavra de Deus, ela foi juntando as partes nossas que estavam em pedaços. Mas foi somente quando eu e você ouvimos Jesus dizendo: recebam o meu Espírito, e eu e você em uma atitude proativa de dizer: sim, Jesus, agora eu recebo o teu Espírito Santo, é que o Espírito Santo passou a ter vida dentro de nós, é que nós passamos a desfrutar da vida eterna. Eu te pergunto, você já recebeu o Espírito Santo? Você já disse sim para o Espírito Santo? Você já se rendeu ao Espírito Santo? Será? Será que eu e você nos rendemos ao Espírito Santo? Ao nos rendermos ao Espírito Santo, ao dizermos sim, eu recebo o teu Espírito Santo, fôlego de vida toma conta de nós. E ao fôlego de vida tomar conta de nós, ao Espírito de Deus tomar o controle sobre as nossas vidas, já não somos mais nós que vivemos, mas a partir desse momento, Cristo vive em nós. E a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus, ele começa a manifestar a sua realidade. Gabriel, eu não tenho domínio próprio ainda, eu preciso trabalhar nisso. Não, você não precisa trabalhar nisso. Gabriel, eu ainda não tenho paciência, eu não sou uma pessoa paciente. Eu preciso desenvolver esse dom na minha vida. Não, você não precisa desenvolver esse dom na sua vida. É porque você pensa dessa maneira que você não consegue desfrutar. Sabe por quê? Porque você ainda não recebeu o Espírito. Se você está tentando, é porque você ainda não recebeu. Nós precisamos receber.
Nós precisamos receber. Então Jesus, Ele é o amor. Jesus, Ele é a paciência. Jesus, Ele é a benignidade. Jesus, Ele é a bondade. Jesus, Ele é a fidelidade. Eu não sou fiel, eu preciso trabalhar na minha fidelidade. Não, você já é isso. Eu chego aqui e eu planto uma semente de maçã na terra. Eu planto uma semente de maçã na terra. Essa semente começa a crescer, sai para fora da terra. Nós temos ali um galho. Aquilo ali é uma macieira? É ou não é? Mas não tem maçã ainda, só tem o tronco. Aquilo ali é uma macieira? É ou não é? Mas eu não tenho um fruto ainda. O fruto, ele vem na estação própria. O fruto, ele vem na estação própria. Mas o fruto, ele nasce a partir de uma natureza. Se eu e você não fôssemos uma nova natureza, não poderíamos dar fruto de acordo com essa natureza. Você entende que a maçã já está ali. A maçã já está ali. Ela só não foi manifestada ainda. Você entende que você já é fiel? Você entende não? Você recebe que você já é fiel? Você recebe que você já é benigno? Você recebe que você já é domínio próprio? Você recebe que você já é bondade, paciência? Essa já é a realidade de quem nós somos. Porque a realidade do Espírito Santo já está dentro de nós, já é a nossa natureza. Mas, meu amado, isso só será manifesto quando você estiver rendido. Nessa profecia de Ezequiel, aqueles ossos estavam rendidos. Por que aqueles ossos estavam rendidos? Porque eles estavam mortos, eles não tinham vida. Aquilo que não tem vida está rendido. Você pensa numa pessoa falecida, né? Você não pensa numa pessoa em pé. O morto fica em pé? O morto fica sentado? O morto pode parar numa posição assim aqui em pé e ficar assim? Não pode. Porque o seu corpo está inativo. As suas funções estão inativas. Quando o profeta Isaías ele começa a declarar a palavra, e os tendões começam a ser formados, os músculos começam a ser formados, aqueles ossos já não eram mais ossos. Mas aqueles ossos ainda não eram pessoas, porque estavam mortos, precisavam do fôlego de vida. A única maneira do Espírito Santo de Deus se manifestar em nós em natureza é por meio da rendição. Eu e você precisamos nos render. E nós nos rendemos quando nós assumimos uma posição de defunto. Uma posição de rendição, sabe? Uma posição de falta de controle. De dizer, Espírito Santo, eu te entrego o controle da minha vida. Espírito Santo, eu te entrego a minha vontade. Porque a tua vontade vai dizer, você não tem paciência para isso não. A tua vontade carnal, anterior, vai dizer isso. Mas somente quando você se rende ao Espírito, é que Ele pode manifestar o domínio próprio em você. É que Ele pode manifestar a paciência em você. Então, João 3,8 diz assim, o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito Santo. Meu amado, Jesus já soprou o Espírito. Jesus já soprou o Espírito.
Se Jesus já soprou, Ele não vai soprar de novo. Você entende isso? Ele já soprou o Espírito. E agora esse vento do Espírito, ele já está movendo. Tudo que nós precisamos fazer é nos render a Ele. E na nossa rendição, esse Espírito ele toma conta de nós. Quantos aqui querem experimentar isso? Experimentar o controle do Espírito Santo sobre a sua vida? Quantos aqui querem experimentar o controle do Espírito Santo sobre a sua vida? Meu amado, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que vivem na direção do Espírito, aqueles que são empurrados pelo Espírito Santo, que são impedidos pelo Espírito Santo, aqueles que falam por meio do Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Estes são aqueles que verdadeiramente estão manifestando a natureza de Cristo. Meu amado, você já é uma nova natureza. Você já tem uma natureza espiritual. Escolha se render a Ele. Deixe de lado a tua vontade. Deixe de lado a tua opinião. Deixe de lado o teu conforto. Deixe de lado aquilo que é bom para você. Deixe de lado. Escolha se render ao Espírito Santo. Escolha essa posição de morrer para a sua carne. De morrer. Se você não estiver rendido, a ressurreição não pode acontecer. Se você não estiver rendido, não tem como você ser levantado pelo Espírito. O desejo de Deus é que você esteja rendido. Jesus nunca enxergou ninguém como morto. Jesus sempre via as pessoas como apenas dormindo. Não, Lázaro dorme. Não, Jairo, fica tranquilo, que a tua filha só está dormindo. Jesus ele via dessa maneira, por quê? Porque ele enxergava uma posição de rendição. Jesus ele sabia que por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, que já havia sido soprado, agora esse mesmo Espírito que foi liberado, ele tem o poder de ressuscitar, ele tem o poder de levantar. Meu amado, aquilo que tem o poder de levantar a sua vida não é o seu esforço, não é a sua aptidão, não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que o Espírito Santo faz através de você. Deixa eu te falar uma coisa, não está dando certo na sua vida, se renda ao Espírito Santo. Não está dando certo seus negócios, se renda ao Espírito Santo. Não está dando as suas finanças, se renda ao Espírito Santo. Gaste mais tempo se rendendo ao Espírito Santo do que tentando buscar estratégias, do que tentando se esmerar no seu estudo, do que tentando ouvir sobre como você pode melhorar a sua situação. Tem mais a ver com rendição, tem mais a ver com a presença de Deus. Sabe, por muitos momentos, tudo que nós relatamos é o quê? Eu só vejo osso, está tudo seco. Eu só vejo tendão, eu só vejo músculo, mas não tem vida. Parece que o trabalho está incompleto. Meu amado, aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para completar. E ele vai completar, mas você precisa permitir que ele complete. O lugar de rendição fala sobre um lugar de dependência total. Dependa do Espírito Santo. Pare de fazer. Tire as suas mãos. Tire o seu controle. Entregue o controle ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi soprado sobre nós para sermos uma nova criação, para vivermos a realidade da nova criação. Quando você recebe esse fôlego de vida agora, ele passa a ser a vida do Espírito em você. Ele passa a ser a vida do Espírito em você. Render é permitir que o Espírito de Cristo seja manifestado através de nós. Rendição é permissão. Cristo Jesus, ele deu permissão para o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo estava sendo batizado por João Batista, os céus se abriram e a pomba, em forma corpórea do Espírito Santo, desceu sobre Cristo Jesus e permaneceu nele, e uma voz do céu, a voz do Pai declarou: você é meu filho amado, de quem eu me agrado. Quando isso aconteceu, Jesus, ele permitiu
A partir daquele momento, Jesus ele estava consciente de que por todo lugar onde ele andasse, tudo aquilo que ele fosse fazer, tudo aquilo que ele fosse falar, não era mais ele falando, não era mais ele fazendo, mas agora era o Pai fazendo por meio dele, por meio do Espírito Santo. Tudo aquilo que Jesus iria fazer, ele tinha que ser guiado pelo Espírito, ele tinha que falar por meio do Espírito, ele tinha que raciocinar por meio do Espírito. Meu amado, a vida espiritual que hoje nós temos em Cristo Jesus, ela não é mais uma vida nossa, ela não é mais uma vida em que eu e você, que tudo faz sentido, não faz mais sentido, não tem mais lógica. A nossa vida agora é pela fé. Eu e você precisamos exercer fé no sopro de vida que já está em nós, o sopro de vida que está em nós. Meu amado, agora entenda uma coisa, preste atenção nisso que eu vou te falar. Eu e você não exercemos fé em algo místico. O Espírito Santo não é algo místico. E quando eu estou dizendo místico, eu estou dizendo sobre algo do além que vem para te direcionar e que vem para te mostrar. Não é assim. O Espírito Santo é uma pessoa concreta. Ele não é uma força impessoal. Ele não é uma energia. O Espírito Santo não é um arrepio que passa pelas suas costas. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E rendição fala sobre você render a sua vontade em prol da outra pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Eu tenho aqui um casal que acabou de casar. Um homem e uma mulher. Casaram. E daí, o homem acabou um dia de trabalho, teve os seus afazeres, aquela fome, cara, que vontade de comer um hambúrguer. E ele foi no caminho pensando sobre o hambúrguer. E ele foi buscar a esposa no trabalho. Chegando lá para buscar a esposa no trabalho, parecia que tudo era hambúrguer. Passava na rua, via uma hambúrgueria que nunca tinha visto. A janela estava aberta, parou no sinaleiro, de repente aquele cheiro de carne. Meu, é sinal, tem que comer um hambúrguer. E ele vai se aproximando do local de trabalho da sua esposa. Ao chegar no local de trabalho da sua esposa, o telefone dele toca uma mensagem, ele se distrai ali. Por um breve momento ele para de pensar no hambúrguer. E ele vê aquela mensagem e a esposa entra no carro. Quando a esposa entra no carro, ela vira para o marido: oi, tudo bem, como que foi o seu dia? Ele: foi bem, deixa eu só responder isso aqui. Ela fala: amor, eu estou com uma vontade de comer uma salada. Vamos lá naquela loja que vende salada? Daí o marido vira para ela e fala: vamos lá comer a salada. Vamos lá comer a salada. Quando esse marido ele tem essa postura, o que ele está fazendo? Ele está se rendendo. Ele está se rendendo. Ele está se rendendo. Rendição é dar permissão para que a vontade da outra pessoa sobrepuje a sua própria vontade. Dentro de um casamento, de um relacionamento a dois, quando o marido e a mulher, marido e a esposa, compreendem que um relacionamento frutífero é um relacionamento de rendição, aonde eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade da minha esposa, e a minha esposa está aqui para fazer a vontade do meu marido. Quando nós vivemos dessa maneira, nós temos um relacionamento baseado no quê? No amor. Incondicional. Porque o amor incondicional, ele é baseado em rendição. Deus nos amou, que deu seu único filho para morrer.
Veja, Deus ele nos ensina um padrão. Você quer amar? Então você tem que entregar, você tem que se render. O próprio Deus se rendeu para demonstrar o amor dele para mim e para você. E agora Deus ele está nos propondo um relacionamento em natureza, por meio de um fôlego de vida, mediante o seu Espírito. Mas eu e você queremos nos relacionar com o Espírito de Deus sem rendição. Não dá. Um relacionamento sem rendição não é relacionamento. O relacionamento que está ali é você com você mesmo, não você com o Espírito Santo. E é por isso que muitos de nós ainda não recebemos o Espírito Santo de Deus. Porque nós recebemos uma força impessoal, mas não uma pessoa. Você abriu a casa do teu coração dizendo, não, Espírito Santo, pode entrar. Mas você achou que você queria manipular ele, né? Ai, se eu orar tanto, ele vai me dar um dom de profecia. Se eu jejuar tanto, ele vai fazer com que eu tenha mais domínio próprio. Não é assim. Ele realiza à medida que nós nos rendemos, à medida que nós permitimos, à medida que nós nos entregamos. Olha o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Por quê? Porque a criança, ela não sabe se relacionar em rendição. A criança, ela só quer que a vontade dela seja feita. Você já experimentou pegar o seu filho na escola de 4 anos, 5 anos de idade, não comeu nada o dia inteiro, você ir para uma reunião, você esperar a comida e deixar só depois, ele vai, não tem condicionamento de comportamento que aguente, ele vai espernear, ele vai chorar, eu quero minha comida, ele vai chorar, ele vai, por quê? Porque a criança, ela está se relacionando com ela mesma. Ela não consegue se relacionar em rendição. Não, esse brinquedo é meu, é meu, é meu. Ela não consegue dividir, ela não consegue emprestar, ela não consegue. Porque ela não está se render, ela não está ali para se render. Ela não está ali para se render. Então aqui quando Paulo ele está falando aos Coríntios, ele está falando assim, igreja, existe algo que é maior do que tudo, e esse algo é o amor. O elo perfeito é o amor. E quando você era uma criança, quando eu era uma criança, eu pensava como criança. Eu sentia como criança. Em outras versões diz, eu raciocinava como criança. Eu falava como criança. Mas agora que eu sou adulto, eu deixei essas coisas. Eu deixei as atitudes de criança para trás. Meus amados, é tempo de nós deixarmos as atitudes de criança para trás. Amém? Quantos aqui querem deixar para trás as atitudes de criança? O que é deixar as atitudes de criança para trás? Deixar as atitudes de criança para trás é deixar de pensar como você pensava, é deixar de raciocinar como você raciocinava, e é deixar de falar como você falava. É deixar de pensar como você pensava, sentir, raciocinar como você raciocinava, e falar como você falava. Como que você percebe se alguém está permitindo o Espírito Santo viver através dele? Como que essa pessoa tem pensado? Como que essa pessoa tem sentido ou raciocinado? Fala sobre como que na alma dela as informações têm chegado. Como que ela traduz isso? Como que ela fala sobre isso?
Vai conversar com qualquer pessoa da Domo, na fala da pessoa você já sabe se ela está vivendo pelo Espírito ou não. É assim. Porque aquele que vive no Espírito, ele vive rendido. Ele está em rendição. Ele está em permissão. Então, quando nos relacionamos como adultos com o Espírito Santo, passamos a emprestar a nossa mente para pensar os pensamentos de Deus. Emprestamos a nossa alma para que o Espírito Santo sinta e raciocine as emoções de Deus em nós. E emprestamos a nossa boca para que o Espírito Santo fale através de nós. Meu amado, você precisa emprestar a sua boca para o Espírito Santo. Você precisa emprestar a sua alma para o Espírito Santo. Porque existem sentimentos que são sentimentos da parte de Deus. E Ele quer que você tenha esses sentimentos. Ele quer que você tenha esse raciocínio. Você tem que emprestar a sua mente. Dizer, Espírito Santo, a minha mente é tua. Espírito Santo, a minha boca é tua. Espírito Santo, a minha alma é tua. E ele começa a manifestar. Vamos ver o primeiro, pensamento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito do próprio Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. É mais ou menos assim. Você foi feito uma nova natureza. Você foi feito uma nova natureza. E agora o Espírito de Deus, Ele quer que o fôlego de vida esteja presente nos seus pensamentos. Mas para que ele esteja presente nos seus pensamentos, você precisa permitir que o Espírito Santo pense por você. Então, o único capaz de conhecer os pensamentos é o Espírito de Deus, que sonda todas as coisas. O espírito do homem, o seu espírito, conhece o espírito do homem. Mas o Espírito de Deus é o único que conhece o Espírito de Deus. Não, porque eu estudei, eu tenho pós-graduação em teologia, eu tenho doutorado no livro de Êxodo, sei lá. Eu tenho experiência de tanto, eu fui pastor tantos anos. Tudo lixo. Tudo lixo. Tudo lixo. Todas essas coisas, elas não podem te dar os pensamentos de Deus. Porque não é por meio da informação, não é por meio da experiência, não é por meio da capacidade humana, não é por meio do ensino humano, não é por meio disso que nós temos os pensamentos de Deus. Gabriel, me prova isso que eu estou falando. Eu não preciso provar. Você é você mesmo. O que você tem pensado? Você tem tido pensamentos de morte, de suicídio? Você tem tido pensamentos de tristeza? Você tem tido pensamentos de orgulho, de avareza? Você tem tido pensamentos de seja lá o que for? Por quê? Esses pensamentos da velha natureza não pertencem mais a nós. Não pertencem mais a nós. E como que nós podemos não pensar esses pensamentos de antes? Se nós formos substituídos por pensamentos de Deus. Só que o único que pode substituir os pensamentos antigos por pensamentos de Deus é o Espírito Santo. E se você não tem se rendido ao Espírito Santo, ele não pode substituir esses pensamentos. Meu amado, o Espírito Santo, ele sonda aqui os pensamentos de Deus. Ele vai lá na mente de Deus e fica, o que Deus está pensando agora?
sobre isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Existe um pensamento que Deus tem sobre aquilo lá, e o Espírito Santo vai lá, eu tenho que conhecer esse negócio. O Espírito Santo vai lá conhecer, ele busca esse pensamento. E daí o Espírito Santo ele vem com esse pensamento para cá. E ele começa a procurar aonde que tem rendição. Olha, a Ula está rendida, eu vou lá revelar isso daqui para ela. E ele vai revelar um pensamento. O que será que Deus está pensando sobre paz? Eu vou lá sondar. Ele vai lá sondar. Ele vai lá sondar. O que Deus pensa sobre o amor? Ele vai lá sondar. E daí o Espírito Santo ele vem aqui para a terra, entre nós, porque ele está aqui. E ele está assim, ó, procurando. Mas esse fôlego de vida só pode vir com rendição. Só pode vir com rendição. Daí ele encontra, poxa, tem uma pessoa lá que está rendida, eu vou revelar para ela. Eu vou mostrar para aquela pessoa. E o Espírito Santo ele começa a revelar. Então, põe a mão na sua cabeça e diga assim comigo: os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Espírito Santo, eu me rendo completamente a Ti. Amém. O Espírito Santo de Deus, ele quer comunicar à sua mente os pensamentos de Deus a seu respeito. Ele quer que você aceite as verdades que ele tem te comunicado. E por que muitas vezes, Gabriel, aquilo que o Espírito Santo tem comunicado, eu não tenho pensado sobre isso? Porque você não recebe. Porque você não tem recebido. A palavra de Deus diz que você é perdoado. Se a palavra diz que você é perdoado, isso é um pensamento de Deus a seu respeito. E você precisa receber esse pensamento de Deus. A partir do momento que você recebe esse pensamento, você está se rendendo ao Espírito Santo e dizendo: amém, eu sou perdoado. Mas todas as vezes que você se olha no espelho e você diz: ah não, eu fiz aquilo ali, eu sou um pecador mesmo, minha vida não dá jeito. Você está rejeitando o pensamento de Deus. E se você rejeita o pensamento de Deus para você, não tem como o Espírito Santo encher a tua mente dos pensamentos de Deus, porque você está bloqueando ele. Mas quando você permite, quando você aceita, ele te enche mais. Então olha só, quais pensamentos que Deus tem a nosso respeito? Diga assim comigo: Deus tem a meu respeito pensamentos de amor, pensamentos de alegria, pensamentos de paz. Esses são 3 pensamentos que Deus tem a teu respeito. Se você quer viver o fruto do Espírito, você precisa pensar essas 3 coisas. Você está pensando amor? Você está pensando paz? Você está pensando alegria? Então você está pensando o fruto do Espírito. Quando você olha para uma pessoa e você ama aquela pessoa, como Deus ama aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa ela te ofendeu, ela te fez mal, e você perdoa essa pessoa, você libera o perdão. Você está amando. Você está amando. Ou seja, você está pensando. O fruto do Espírito está sendo manifesto na sua vida. Quando você pensa alegria, acontece, uma catástrofe. Acontece algo que aparentemente parece que você está perdendo alguma coisa, que você está sendo roubado de alguma coisa. Mas o Espírito Santo, o pensamento que ele tem a teu respeito é um pensamento de alegria, e não de falta, e não de escassez, e não de morte. E daí você pensa alegria. O fruto do Espírito está se manifestando na sua vida. Quando vem uma notícia, um laudo, e aquilo ali vem para tentar abalar a sua vida, e você tem pensamentos de paz: não, eu estou tranquilo no Senhor, eu confio no Senhor. Então esse pensamento de paz é o fruto do Espírito sendo manifestado na sua vida. Meu amado, eu e você temos pensamentos de bem a nosso respeito. Deus, ele pensa coisas muito maiores a nosso respeito.
Os pensamentos de Deus sobre nós, eles são. Agora, esses pensamentos que são, o Espírito Santo pode te revelar. Permita Ele revelar. Receba esses pensamentos. Você não tem que entender, você não tem que questionar, você tem que receber. 1 Coríntios 2, 14 e 16, ele continua dizendo, as pessoas que não têm o Espírito, olha só, quem não tem o Espírito, que foi o que eu disse, quem não recebeu o Espírito, não aceita as verdades que vêm do Espírito. A pessoa que não tem o Espírito, ela não consegue aceitar as verdades. O Espírito Santo ele vem tentando revelar um pensamento. Olha, você é amado, você é amado. Não, eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Olha, você é perdoado, você é perdoado. Não, não aceito, não aceito, não aceito. Olha, você é uma nova criação, não é por aquilo que você faz, mas é por quem você é em Cristo Jesus, você é o meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Não, não aceito, não aceito, isso daí não é. Então, se eu e você bloqueamos, aquele que não tem o Espírito Santo, ele não aceita as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas. Meu amado, a pessoa que não recebeu o Espírito Santo, ela vai ouvir uma verdade de Deus e ela vai falar, aquilo ali é absurdo, isso não é verdade. O meu pai é o meu provedor? Não, isso não é verdade, eu tenho que fazer. Eu tenho que correr atrás do leitinho das crianças. Aquele que não é espiritual não entende essa verdade. Por quê? Porque ele não pode receber, ele não aceita. O que o espiritual faz? Ele aceita. O que o espiritual faz? Ele recebe. Ele não tem que fazer, ele tem que receber. Mas aquele que não tem o Espírito, ele não aceita, por isso ele não recebe, porque parece absurdo, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Diga assim comigo, eu sou espiritual. Diga mais forte, eu sou espiritual. Por isso eu posso discernir todas as coisas. Agora, como que você discerne todas as coisas? Recebendo as verdades espirituais do Espírito. Meu amado, receba as verdades espirituais do Espírito. Quando você recebe as verdades espirituais do Espírito, você pode discernir. E você pode discernir o quê? O que eu discerno, Gabriel? Não é o mal e o bem, não é. Não é. Qualquer ser humano lá fora discerne o que é o mal do bem. O Espírito Santo não está dentro de você para você discernir o mal e o bem. O Espírito Santo está dentro de você para você discernir verdade e mentira. O que é a verdade e o que é a mentira. O mal e o bem, qualquer pessoa sabe o que é. Vai lá fora e vê um cara dando um tiro no outro cara. Todo mundo vai dizer que aquilo ali é mal. Vai lá num outro país, tem a pena de morte. Não precisa dizer, é mal. Ah, vamos juntar dinheiro e fazer um orfanato para as crianças que não têm pai. É bem. Só que nem o bem e nem o mal são verdade. Nem o bem e nem o mal são verdade. A verdade é verdade. E o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. O Espírito Santo não nos guia no bem, no certo. O Espírito Santo nos guia na verdade. O Espírito Santo não nos mostra aquilo que é certo ou errado. O Espírito Santo não nos mostra aquilo que é bem e mal. O Espírito Santo nos mostra a verdade. E o Espírito Santo, ele nos faz discernir sobre aquilo que é a verdade. Por quê, meu amado? Porque muitas vezes alguém vai vir para você e vai estar te falando coisas que são boas de ouvir. Só que o Espírito Santo vai colocar no teu coração, olha, isso que essa pessoa está te falando, isso não é a verdade. E às vezes vão ter algumas pessoas assim como eu, olha que bonito que eu estou hoje, não é? Algumas pessoas vão olhar assim, vão vir para você com um terno, vão vir para você com pompa, e daí eles vão vir te falar uma coisa. E aquilo ali parece muito bonito, e aquilo ali é o bem, mas aquilo ali não é a verdade. E a única pessoa que pode te trazer pensamentos para discernir aquilo ali é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele vai te revelar se você aceitar. Espírito Santo, eu aceito as verdades, eu recebo as verdades. Amém? Então o Espírito Santo, ele capacita uma pessoa a pensar
em termos espirituais. Põe a mão na sua cabeça e diga assim: eu penso em termos espirituais. Eu e você não pensamos mais em termos naturais, em terrenos. Gente, o que eu recebi de mensagem nesse negócio do Rio Grande do Sul? O que eu vi as pessoas da Domo falando: ai, vamos fazer, vamos juntar, vamos isso, vamos aquilo. Tudo alma. Tudo alma. Se compadecendo pela desgraça, né? E não é assim que nós devemos agir. Nós não agimos dessa maneira. Não é assim que nós devemos proceder. Nós procedemos pelos pensamentos do Espírito. Nós procedemos pelos pensamentos do Espírito. O inimigo ele vai usar tudo isso daqui para fazer você se desestabilizar em quem você é. O Rafa ministrou sobre isso na semana passada. Satanás ele vem e ele fala: se tu és o Filho de Deus, ordena. Satanás ele ataca duas coisas aqui: a identidade. Ele sempre vai atacar a tua identidade com tudo isso daqui que é terreno. Se tu és essa pessoa que a palavra diz que você é. E em segundo ele fala: ordena Jesus, para que a pedra vire pão. Ele está colocando em jogo o quê? A autoridade que Jesus tem. Faça então, Jesus, fale, vamos ver se é verdade mesmo, se acontece mesmo o que você está falando. Mas nós não nos guiamos dessa maneira. Nós não nos guiamos. Um sinal muito grande, se você quer saber se você tem pensado aquilo que é do Espírito ou não. A necessidade de você colocar na internet aquilo que você está pensando. Não, vamos fazer e tal. Por que a gente não está colocando na internet? Das doações. Por que a gente não está mostrando? Mas achava que era para ajudar a pessoa. Então não é com essa motivação de ajudar a pessoa. A motivação é de mostrar que nós como igreja estamos fazendo alguma coisa. Sabe? Não tem nexo. Os pensamentos do homem, eles são completamente contrários aos pensamentos de Deus. É tudo diferente. O valor está mais em mostrar uma imagem do que de fato ser. Né? Eu quero produzir uma coisa para mostrar que é, mas eu não preciso mostrar que é, eu já sou. Não tenho que, ficar provando. E se o Espírito Santo tivesse falado para a gente não fazer nada? E a gente não tivesse feito? Daí alguns iam sair da igreja? Porque não estamos fazendo nada, sabe? É um pensamento assim muito pequeno. Muito pequeno. Então, o Espírito Santo, ele nos guia nos pensamentos de Deus. Nós não somos dirigidos por pensamentos terrenos, pensamentos da alma, dos 5 sentidos. Nós somos dirigidos pelos pensamentos de Deus. Amém, meu amado? Sentimento ou raciocínio, segundo ponto, daquele que deixa de ser criança, ele passa a raciocinar, ele passa a ter o mesmo sentimento. Qual que é o sentimento do Espírito? O sentimento do Espírito, o raciocínio do Espírito é a paciência, é a benignidade, é a bondade. O Espírito Santo, ele raciocina em benignidade. O Espírito Santo, ele raciocina em bondade. O Espírito Santo, ele raciocina em paciência. Olha só Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plena natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, qual que foi o sentimento que Deus ele coloca para que nós tenhamos o mesmo sentimento de Cristo? Qual que é o sentimento que Cristo tem? Qual que é o raciocínio que Cristo tem? O de se esvaziar a si mesmo. O sentimento que verdadeiramente expressa, o raciocínio que verdadeiramente expressa a mente de Cristo, é aquele que se esvazia das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus,
para fazer a vontade do Espírito. Então, quando nós decidimos nos esvaziar, o Espírito de Deus ele começa a manifestar em nós um raciocínio de benignidade, um raciocínio de bondade. Porque entenda uma coisa, Deus ele nos chama para sermos bons, para sermos pacientes, para sermos benignos com aquilo que devemos ser, da maneira que devemos ser. Porque algumas pessoas estão chamando bem uma coisa que na verdade não é. Algumas pessoas estão chamando bom aquilo que na verdade não é. E você concorda comigo que aqui na Terra o conceito de bom e mal, de bem, é totalmente relativo. Ainda mais hoje na cultura que nós vivemos. Para alguns, aquilo ali é bom. Enquanto que para outros aquilo ali, a mesma coisa, é totalmente mal, né? Agora, o raciocínio do Espírito Santo não é baseado nisso. Ele é baseado na bondade de Deus, na benignidade de Deus. E a bondade de Deus nem sempre vai vir de encontro com a bondade que eu e você conhecemos aqui no mundo. Nem sempre. Não, Jesus, não abra aquele sepulcro. O cheiro já está ruim. Já morre, já está morto. Faz 3 dias que já está lá. Não abra o sepulcro. Mas a bondade de Deus não tem nada a ver com a bondade do povo. Ai não, eu tenho que respeitar a família do defunto, né? Eu tenho que respeitar todo o luto aqui, ó. Meu Deus, né? Não posso. Como? Né? A bondade de Deus, ela vai totalmente oposta. Jesus, ele entra lá na casa de Jairo, e a Talita está lá, né, dormindo, e Jairo tinha contratado, né, pela cultura judaica, uma galera lá para ficar chorando, os instrumentos lá, o luto já estava acontecendo, estava todo mundo lá, e o pessoal lá chorando. De repente Jesus, para de chorar. Jesus dá uma palavra, mas vamos parar com essa palhaçada aqui? Jesus chega no templo. Templo, gente, a igreja, o negócio, né? Tira o chicote e começa a dar lá no comércio. Então, a benignidade de Deus, ela não é a nossa benignidade. Você entende isso? A paciência de Deus não é a nossa paciência. Agora, em outros momentos, uma mulher seminua na frente de todo mundo lá, e o que ele faz? Se ajoelha diante dela, né? A mulher adúltera que é surpreendida em pecado. Jesus não só se aproxima dela, como ajoelha diante dela ali, né? Entende? Então, o agir de Deus, ele não é o nosso agir. E a única maneira de eu e você termos o mesmo sentimento que Deus tem, a única maneira de eu e você raciocinarmos como Deus raciocina, é eu e você nos esvaziando, abrindo mão. Tende o mesmo sentimento que Cristo teve, se esvaziou. Olha só Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz assim: a serdes renovados no nosso modo de raciocinar, a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Esse versículo de Efésios, ele nos explica bem. Ele está ali em cima. Vamos ler junto comigo? Efésios 4, 23. Vamos juntos ler comigo. 1, 2, 3 e... a serdes renovados do nosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e ser santidade, provenientes da verdade. Para aí esse versículo. Olha só. A vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a justiça, a Deus em justiça. Eu e você
já não somos um novo homem e uma nova mulher? Sim ou não? Sim ou não? Se eu e você já somos um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus, por que aqui Paulo está dizendo aos Efésios: renovem o modo de vocês raciocinarem? O modo de vocês raciocinarem está errado. Paulo está dizendo aqui para eles: vocês já são uma nova criação, vocês já são uma nova natureza, vocês já são uma nova pessoa em Cristo Jesus, vocês já são espirituais, não são mais carnais. Só que agora vocês precisam permitir o Espírito Santo renovar a maneira de vocês raciocinarem. O que é raciocínio? Raciocínio são ferramentas que te foram ensinadas para que você pudesse ter compreensão sobre as coisas. Então eu e você desenvolvemos ao longo da nossa vida aqui na Terra vários tipos de raciocínio, né? Por exemplo, nós temos aqui um professor de matemática. Então o professor de matemática, ele vai te ensinar como que você vai desenvolver ferramentas para ter um raciocínio que vai específico ali para um assunto determinado. Então, meu amado, algumas mulheres aqui, quando você ouve a palavra homem, marido, a tua mãe, a tua avó te ensinaram a raciocinar de uma maneira a fazer a figura de quem um homem é. As suas experiências no passado, as suas feridas, as suas marcas te ensinaram a ter ferramentas de como raciocinar as coisas. Alguns homens aqui, ferramentas, raciocínio de como você vê a mulher. A sociedade te dá ferramentas para você raciocinar a respeito de todas as coisas. Só que, meu amado, sabe o que a gente tem que fazer com tudo isso? Pegar tudo isso e jogar no lixo. Porque o nosso raciocínio, a nossa maneira de raciocinar, por exemplo, eu vou pensar família. O meu raciocínio não pode ser o mesmo raciocínio que o mundo me dá sobre família. O meu raciocínio sobre família é o que a palavra me dá, é o que Deus me dá. O meu raciocínio sobre qualquer assunto na minha vida, sobre finanças, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, não pode se basear no raciocínio deste mundo. Mas a partir de agora eu raciocino na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele me concede esse raciocínio. Então Paulo, ele diz para os Efésios: olha, o modo de vocês raciocinarem, ele precisa ser diferente. Para quê? Para que vocês se revistam do novo homem. Vocês já são esse novo homem, mas agora vocês precisam assumir a forma desse homem. Assumam a forma desse homem. Raciocinem como esse homem, que está em justiça e em santidade provenientes da verdade. Põe a mão na sua cabeça e diz assim: Espírito Santo, transforma o meu raciocínio sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre os meus estudos, sobre o meu trabalho, sobre tudo. Transforma. Eu quero raciocinar como Deus raciocina. E o terceiro ponto e último ponto é o falar. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia, raciocinava como menino, e eu falava como menino. Mas agora, como adulto, deixei as atitudes de criança para trás. O último ponto é o falar. É o falar. Nós não falamos mais como meninos, como meninas. Nós não falamos mais como imaturos. Mas agora eu e você falamos como maduros, como homens e mulheres, como filhos e filhas, como herdeiros e herdeiras de Deus. A nossa fala não é mais baseada, você entende? Nós não reproduzimos mais aquilo que nós estamos vendo, mas agora nós reproduzimos aquilo que o Espírito está vendo. Não é nem os seus olhos que estão vendo, é o Espírito Santo que está vendo, e Ele está te mostrando aquilo que Ele está vendo, para que você fale aquilo que Ele está vendo. Profeta, agora você vai
soprar. Agora você vai declarar: vento, sopre. E o vento soprou. João capítulo 16, versículo 13 e 15 diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, diga comigo, ele veio. Olha só, e quando o Espírito da verdade vier, e ele veio, diga comigo, e ele veio. Ele já veio. Ele já veio, ele já foi soprado por Jesus. Ele vos guiará em toda a verdade. Meu amado, o Espírito Santo te guiará para um novo emprego, para uma nova cidade, para uma nova casa. Não. É aí que muitos de nós nos perdemos. A gente entra num misticismo terrível. Eu quero um sinal. Se hoje chover, é porque é para eu ir para o Rio Grande do Sul. Não, olha, se hoje não é tarô, não é horóscopo. Você percebe que muitos de nós temos usado o Espírito Santo dessa maneira? A gente quer manipular o Espírito. E daí a gente diz assim: não, eu estou sendo guiado pelo Espírito para fazer tal coisa. Não, você não está. Não é o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, olha só, ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele só nos guia em uma coisa: na verdade. Ele nos guia na verdade. Ele nos guia na verdade. Ele nos guia na verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. É por isso que tudo que nós fazemos, e tudo aquilo que iremos fazer, nós precisamos de uma palavra. Não se mova sem palavra. Se você se move sem palavra, se você está se movendo sem palavra, você vai bater a sua cabeça, você vai errar, você vai falhar, porque não é o Espírito Santo que está te guiando, é a sua própria vontade. Você não está se rendendo a Ele, mas você está querendo fazer, você está desesperado, você está vislumbrando. Pare de vislumbrar. Ló vislumbrou. Ló vislumbrou. O que Ló vislumbrou? A Campina Verde. Se você está vislumbrando, vislumbrar geralmente denota o quê? 5 sentidos. Não, mas olha essa oportunidade, esse negócio é muito bom, a minha vida vai mudar, é tudo diferente. Cuidado. O Espírito Santo nos guia na verdade, e Ele nos fala sobre a verdade. Sobre a verdade. Você já está plantado, amém? Você já está plantado. Se você já está plantado, o fruto vai vir. A ausência de fruto nos faz querer, nos motiva, no velho homem, a mudar. Que a gente acha que o problema de não estar dando fruto está na terra onde eu estou plantado. Mas em Cristo, não tá, você já está no lugar certo. Você só tem que permanecer. O segredo é permanecer. Agora, aquele que está vislumbrando, ele não consegue permanecer. Ele está constantemente assim: meu Deus, será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu isso? Será que aquilo? Eu não será que nada. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que permanecer.
Então o Espírito Santo, ele falará por si mesmo e dirá tudo o que estiver ouvindo, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Então tudo que nós falamos precisa vir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está recebendo direto do Pai. Meu amado, eu e você não recebemos do Pai. Eu e você não podemos receber do Pai. Eu e você recebemos do Espírito, aquilo que o Pai comunicou ao Espírito. Mas se você eliminar o Espírito, se você achar que o Espírito Santo você não vai receber. Você precisa, ele já está com você, ele não vai te deixar, o Espírito Santo não vai te deixar. Só que você precisa reconhecer ele, você precisa se render a ele. Dizer: Espírito Santo, quais são as suas palavras? Eu preciso das suas palavras. Espírito Santo, qual a tua palavra para mim? Qual a tua palavra para mim? Eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua palavra. Não é ao contrário. Não é assim: Espírito Santo, eu estou querendo me mover para lá. Eu acho que aquela é a direção, aquela é a direção. Você abençoa a minha direção, você me dá uma palavra para aquela direção. Já errou, está tudo errado. Não é assim. A maneira de nós nos movermos é: Espírito Santo, eu estou rendido aqui, eu permaneço em Ti. Espírito Santo, me revela a Tua palavra, me revela a Tua palavra. E daí Ele te revela a palavra. E nessa palavra que Ele te revelar, Ele vai estar mostrando: olha, agora vira um pouquinho tua cabeça, é lá, agora vai para lá. Ah, entendi, então tá, então eu vou. Não é ao contrário. Você entende isso? Você recebe isso nessa manhã? Porque se você está constantemente procurando direção, você está querendo manipular ele para aquilo ali. Você está querendo que ele só te dê uma palavra só para validar aquilo que você tem que fazer, aquilo que você quer fazer. Mas você não tem que ficar buscando uma palavra para ele validar aquilo que você quer fazer. Você tem que buscar aquilo que ele quer que você faça. E você só vai conhecer aquilo que ele quer que você faça na palavra. Ele vai te revelar isso na palavra. O melhor lugar para você estar, sabe onde é? É onde você está agora, aqui mesmo, recebendo essa palavra. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, revela a Tua palavra. Pai, revela. Eu vou lá no meu grupo familiar, eu vou receber a Tua palavra. Eu vou ali no domingo receber a Tua palavra. Pai, agora eu estou entrando aqui no meu quarto sozinho. Eu vou abrir essa palavra aqui, eu vou ler a Tua Bíblia sagrada. Pai, me dá uma palavra. É assim. E daí a nossa motivação não está em usar a palavra de Deus como horóscopo, em usar a palavra de Deus como mapa para nos guiar. Não. Mas Ele quer nos guiar na palavra. Ele quer iniciar. Deixe Ele iniciar. Meu amado, e quando você menos espera, Ele vai começar a brotar em você sonhos, visões, pensamentos, sentimentos, um raciocínio espiritual. O pensamento de Deus é maior do que os nossos próprios pensamentos. E Ele dirá de tudo aquilo que Ele tem ouvido do Pai. João 14:26 diz: mas o advogado, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar do que eu vos disse. Então o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. E ao nos ensinar todas as coisas, nós podemos falar. Falar o quê? Fidelidade, falar mansidão, falar domínio próprio. Aquele que não tem domínio próprio não consegue falar aquilo que Deus está falando. Aquele que não tem fidelidade não consegue falar aquilo que Deus está falando. Por exemplo, quem aqui já brincou de telefone sem fio? Eu chego aqui para Jaque e falo assim: Jaque, vai lá e busca um cafezinho para mim. Ela entendeu, vai lá e busca um cafezinho para mim. Mas ela pega e fala assim: eu vou falar pro Yuri, o Gabriel tá falando para você ir lá e buscar um cafezinho para ele. Perceba, né? Mudou já, já virou um telefone sem fio. Daí o Yuri tá cansado e falou: Johnny, o Gabriel tá precisando que você pega lá uma água para ele só tá precisando de algum líquido assim para poder. Quantos estão percebendo?
O que é isso? Isso é você influenciar, né? Isso é você mudar aquilo que foi falado para você. Então, olha só, o Espírito de Deus, ele nos ensina todas as verdades. Todas as verdades. E da maneira como ele nos ensina, nós temos que falar. Não adicione nada ao que ele está te falando. Não adicione e nem retire nada. Que às vezes a gente também quer retirar. Mas fale aquilo que ele está falando. Isso é fidelidade. Eu estou sendo fiel àquilo que ele me falou. Agora, o que é infidelidade? É eu falar, Yuri, falar outra coisa. Então, o fruto do Espírito, ele começa a manifestar quando nós passamos a falar aquilo que o Espírito Santo está nos falando. Quando nós passamos a falar a palavra e não falar outras coisas. Daí você vai perceber que o domínio próprio, ele não é um treinamento. Domínio próprio não tem nada a ver com treinamento. Domínio próprio não é um condicionamento. Mas domínio próprio é um exercício de falar a palavra. Falar a palavra. Como que Jesus conseguiu não transformar a pedra em pão? Falando a palavra. Ele disse, escrito está. Como que Jesus conseguiu morrer na cruz? Porque ele não queria, né? A vontade dele é, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas Jesus, ele diz, que seja feita a tua vontade. Então é na palavra. Amém. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos comigo. Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã. Nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. Nós te agradecemos porque você entregou o seu Espírito, você soprou o seu Espírito, Jesus, sobre nós. E o seu Espírito, ele nos vivificou. O seu Espírito Santo, ele juntou aquilo que estava morto, aquilo que estava separado. Você nos fez uma nova criação. Mas, Espírito Santo, nós não queremos apenas ser uma nova criação, mas nós queremos também manifestar a nova criação. Nós queremos manifestar o teu fruto, nós queremos manifestar a tua realidade. Por isso, nessa manhã nós dizemos sim, Espírito Santo, nós te recebemos. Sim, Espírito Santo, nós te recebemos na nossa vida. Nós recebemos tudo aquilo que você tem para nós, para que possamos de fato viver a tua realidade. Espírito Santo, nós quando éramos meninos, falávamos, pensávamos, agíamos, raciocinávamos como meninos. Mas agora que somos adultos, nós queremos dizer, Espírito Santo, que você tem total controle, você tem total liberdade de atuar em nós, de atuar na nossa vida. Espírito Santo, a nossa vida não é mais nossa. Espírito Santo, a nossa mente não é mais nossa, a nossa alma não é mais nossa, mas nós agora queremos pensar como tu pensas, queremos raciocinar como tu raciocinas. A nossa boca é tua, Espírito Santo, nós queremos falar aquilo que tu falas. Espírito Santo, chega de sermos guiados na nossa própria vontade. Espírito Santo, chega de sermos guiados naquilo que nós queremos de melhor para nós, por enxergarmos os 5 sentidos, mas nós queremos obedecer a tua vontade. Espírito Santo, nós confiamos 100% na tua palavra. Nós dizemos, Espírito Santo, age em nós, age através de nós. Nós te damos total liberdade para manifestar a tua realidade em nós. Espírito Santo, a tua presença tem valor, a tua presença vale tudo em nós. Pai, nessa manhã nós reconhecemos a presença do Espírito Santo. Nessa manhã nós dizemos, Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós o teu vento. Espírito Santo, nós sabemos que Ele já está aqui. Espírito Santo, Tu já estás aqui. Por isso nós dizemos, Espírito Santo, vem, 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 vem nos encher mais, vem nos encher mais. Nós te damos essa liberdade, nós reconhecemos, nós recebemos, nós nos rendemos nessa manhã. Nós dizemos, Espírito Santo, estamos rendidos a Ti, para que possamos viver mais, desfrutando cada vez mais da realidade que há no Teu Espírito, em nome de Jesus, da realidade que há na Tua palavra, em nome de Jesus,
Amém, 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 meu amado, amém, amém, glória a Deus. Nós estamos finalizando essa manhã, mas com certeza absoluta, não sairemos daqui igual. Saiba disso, a consciência do Espírito Santo, aquilo que você já é em Cristo Jesus, vai ser manifesto, já está sendo manifesto, amém, amém. Dê um abraço então em quem está do seu lado, diga para ele, para ela, que bom que você veio aqui nessa manhã, dê uma palavra de encorajamento, de bênção. Nos vemos no domingo que vem, amém?